Oi, gente. Então, eu tava vendo uns negócios aqui pra como começar o meu canal, tá? Peraí, ai. Daí eu vou... Peraí, deixa essa telinha aqui. Então eu vou gravar um vídeo aqui de Robux. De Roblox. Jogar Force aqui. Bem, até que eu tenho quase, tipo, tudo do jogo. É que eu pensei em gravar, fazer um canal, tipo, agora, mano. É que eu pensei, vou fazer um canal, né? Meu Deus do céu. O celular é muito bugado aqui. Vamos jogar.
Pera aí, deixa eu ver um joguinho que seria legal de jogar compartilhando com vocês. Que não bugue também meu celular, né? Ah, aqueles são joguinhos. Não, mas atualizou, né? Ajuda de um vídeo.
Vamos